Muito bem, muito bem. Dona Janja, primeira-dama do Brasil, acabou ferindo ofensas aí ao Elon Musk, acabou criando ali um climão no começo do encontro do G20. Lula acabou falando, disse que não concordava, numa clara declaração ali em relação a essas declarações dela. O fato é o seguinte, Dona Janja tem incomodado muito petistas, tem incomodado muito esse núcleo do governo por conta dessa tentativa dela de protagonizar, né, vamos dizer assim, de lacrar em determinados eventos. E a gente, para conversar sobre isso, sobre o G20, a gente começa chamando Murilo Fagundes, que está no Rio de Janeiro. Murilo, como você está? Tudo bem? Oi, Léo. Tudo bem por aqui? Sempre muito bom falar contigo. Uma ótima tarde para todos que acompanham o Poder Expresso. Muito bem, Murilo, me conta, como é que você que cobre Palácio, está no Rio de Janeiro, está acompanhando aí todo esse movimento aí do G20, como é que esses movimentos de Janja, a gente já sabe que Janja incomoda de fato integrantes do governo, acham que ela tem um protagonismo demasiado, que o Lula acaba deixando que isso ocorra, né? Mas a principal crítica é que Janja não consegue furar uma bolha, ou seja, ela ajuda pouco o governo porque ela não consegue, de fato, ampliar a base de apoio do governo. Ela tem uma base ali de determinadas mulheres, enfim, mas nada que ajude o governo, ao contrário. Nessas situações ela acaba criando uma rejeição e Lula dessa vez, pela primeira vez, inclusive, para surpresa de alguns auxiliares, acabou criticando a própria mulher. Me conta um pouco do que você tem acompanhado nesse caso, Murilo. Pois é, Léo, a figura da primeira-dama Janja da Silva tem sido bastante controversa, assim, dentro do governo, dentro da diplomacia, e é importante a gente fazer um retrospecto rápido de como tem sido a atuação dela nos últimos fatos. A Janja, ela tem tido uma digital muito forte no G20, que é esse evento que reúne os 20 chefes de Estado mais poderosos do mundo. Todos eles estão aqui no Rio de Janeiro, com exceção de Vladimir Putin da Rússia, que está representado então por um de seus ministros. Nesse evento, no G20, a Janja, como eu disse, tem uma digital muito forte e participa ativamente, né, com fala pública em vários desses eventos. A avaliação que se tem, Léo, é a seguinte: Janja, ela tem sido muito elogiada dentro do governo por alguns integrantes apoiadores dela pela execução de algumas dessas ações, como por exemplo, o Festival de Música Aliança contra a Fome e a Pobreza, que foi ali apelidado de Janjapalooza, muito criticado pela oposição, foi muito elogiado na bolha da primeira-dama Janja da Silva. Então, a avaliação que se tem é que ela se colocou num lugar de bastante ali orgulho pelas entregas. Nessa toada de orgulho, né, de muita gente ali da bolha elogiando, ela participou de um evento ao lado do influenciador Felipe Neto para falar sobre a regulação das redes sociais e das Big Techs. Nesse evento, de novo, nessa toada de elogios, nessa bolha, Janja da Silva fez um comentário xingando Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo e integrante do governo de Donald Trump. Essa fala de Janja foi vista como uma gafe, como uma fala desmedida pelos diplomatas, porque é a esposa do presidente da República falando como se estivesse numa roda de amigos, né? Por mais que Elon Musk seja muito criticado pelos aliados do presidente Lula, mas ela xingou, o fato é, Elon Musk numa transmissão feita de uma palestra, né, pública, não era uma palestra restrita, não era uma palestra fechada ali para amigos, e criticou e fez esse xingamento. Depois disso, criou-se aquela pergunta: e aí? O que Janja vai fazer agora? Ela vai se desculpar? Ela vem atrás? Ela vai se corrigir? Janja adotou a postura de não comentar sobre o assunto, mas a gente percebe algumas mudanças de comportamento. Ela participaria de um seminário ao lado de Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Cancelou essa participação. Janja também não veio mais a público, não deu outras entrevistas. Na porta do hotel, não falou com a imprensa, não falou com jornalistas. Então a ideia é abafar
essa fala crítica a Elon Musk. Só que Janja, Léo, quem achou se enganou, tem participado ativamente ao lado do presidente Lula. Hoje, nos cumprimentos aos chefes de Estado, ela esteve em todo momento. E agora, nos discursos oficiais, enquanto Lula era anfitrião do G20 na posição de destaque, quem estava ao lado? Fernando Haddad de um lado e Janja do outro, aparecendo em todas as imagens do G20. Léo. Tudo bem. Murilo, a gente vai para a declaração de Janja e a gente volta nisso, até porque, na verdade, eu queria falar sobre também, depois a gente vai colocar na sequência, a declaração do Lula. Mas primeiro vamos para a de Janja. Que tema a gente colocou aqui no CRIA? Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Que o Elon Musk. Murilo, de fato, tem uma questão muito clara dentro do governo que acha que Janja, ou pelo menos dentro de alguns ministros que nos bastidores conversam com a imprensa, conversam com jornalistas, e que Janja, de fato, atrapalha. Por quê? Justamente por isso, por conta dessa rejeição. Só que tem um detalhe, o presidente Lula nunca fez nenhum movimento, sempre apoiou ali esse protagonismo aí criado por ela, né? Porque, na verdade, quem está criando esse protagonismo é a própria Janja. Afinal de contas, não se tem uma regra, um protocolo em relação à primeira-dama. Então, na verdade, quem está criando esse protagonismo é ela. Mas, de alguma forma, o presidente Lula acabou dando ali, fazendo um contraponto em relação à declaração dela. Eu vou colocar já o contraponto de Lula, Murilo, e a gente volta aqui. Vamos lá. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer. Que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm o que comer. Murilo, me conta, essa declaração do Lula, primeira vez, de fato, ele ali fazendo uma declaração meio que, se não se desculpando pela mulher, pelo menos dizendo, olha, não tem que fazer xingamentos, inclusive, ele atribui uma palavra ao ato dela, né? Que no momento que ele diz que não dá para fazer xingamento, pode-se considerar que o que ela fez efetivamente foi um xingamento. Não foi uma brincadeira, não foi uma piada, foi um xingamento efetivo. Mas me conta um pouco sobre como foi esses bastidores como foram esses bastidores para a declaração do Lula, Murilo. Léo, essa fala de Lula é realmente passando ali, tentando levar no banho-maria essa situação. Mas Janja sabe, né, que Lula também é hábil politicamente nesse sentido e que é uma fala, querendo ou não, para tentar colocar, né, panos quentes para seguir, tocar a vida depois da fala de Janja. É quase como que o que ela falou deixa para lá, mas vamos seguir porque não precisa xingar ninguém, né? Comigo eu não trato no xingamento, então a gente segue aqui, o jogo segue a vida. E aqui no governo, Léo, nada muda, assim. Eu acredito que a primeira-dama Janja, como eu disse, tem tido uma atuação ainda bastante ativa nas decisões do presidente Lula. Hoje fica claro o quanto a primeira-dama Janja da Silva está ligada às decisões, às falas e às ações do presidente Lula. Veja, Léo, é muito sintomático. A primeira-dama Janja da Silva aparece em todas as imagens com o anfitrião do G20. Em algumas imagens, até as câmeras acabam mudando um ângulo, né, para focar no presidente Lula, as imagens oficiais, eu digo, mas Janja está em todos os momentos. Esse é um sintoma, uma ação clara de que a primeira-dama não vai arredar o pé, vai seguir com o presidente, até porque a gente tem feito essas críticas, né? Foi uma fala desmedida, mas Lula escuta muito a primeira-dama e acredita que alguns de seus conselhos acabam ajudando, sim, o seu governo. Janja, por exemplo, critica algumas atuações de ministros, alguns ministros que estão desconectados da base, né? Então,
Lula vê em Janja, sim, uma figura que pode agregar ao governo, mas fato é que, neste momento, Janja está mais atrapalhando do que ajudando, e isso, então, tirando o resultado dessas últimas falas dela. Agora, Léo, antes do G20 começar, o G20 começou hoje oficialmente, né, com os chefes de Estado chegando, cumprimentando o presidente Lula. Daqui a pouquinho o Sérgio Utti vai estar aqui com vocês também, né? A gente está aqui num trabalho em parceria no G20, mas fato é que esse assunto da Janja, ele tem tido menos força aqui no G20, viu, Léo? Antes de começar a cúpula, era o assunto do momento. Hoje mesmo eu acordei, Janja estava no primeiro lugar dos Trending Topics. Mas com a evolução da cúpula, ela tem ficado em segundo plano. E é isso que o governo quer, tá? É isso que a diplomacia quer. Quer que esse texto final, que vai ser acordado entre os países, tenha mais destaque do que as falas colocadas de forma completamente desmedida pela primeira-dama Janja da Silva. Só para resumir rapidamente, Léo, esse texto final, quem está colocando a pedra no sapato é a Argentina. O governo de Javier Milei tem se colocado contra uma série de pontos que a gente pode discutir aqui, mas o principal deles é a questão da taxação dos super ricos e a questão da igualdade de gênero. Tudo que é contra a violência contra a mulher e contra a desigualdade também de gênero, Javier Milei tem colocado essa pedra no sapato para fechar esse texto final, e é isso que vai ganhar destaque daqui para o final da cúpula do G20. Léo. Murilo, só mais uma questão em relação aos trabalhos hoje de manhã, sobre o que o presidente Lula falou no discurso dele. Mais uma vez, do lado ali a Janja, no primeiro, né? Claro, do lado dela estava um pouco a mais atrás, mas aí não tinha como, o Murilo já falou, fazer um corte de câmera para Lula que não aparecesse a primeira-dama. Mas vamos para o discurso de Lula hoje, Murilo, rapidamente aqui, que acabou até o início da manhã. O governo espera, como já disse o Murilo, mudar um pouco esse protagonismo da primeira-dama para, sim, dar destaque ao que, de fato, é um encontro, que é um encontro de líderes mundiais. Não dá para ficar discutindo ofensas tratadas pela primeira-dama o tempo todo, porque aí é perder tempo demais e o governo sabe disso. Janja está querendo um protagonismo, puxa esse protagonismo, né, pela relação direta com o presidente, mas não é isso que, de fato, se quer num evento desse tamanho, que é o G20. Murilo, o que é que o presidente Lula disse hoje? Olha, Léo, o presidente Lula fez 2 discursos até o momento, viu? O discurso da manhã foi focado na aliança contra a fome e a pobreza, que é o grande destaque desse G20 e é uma estratégia acertada do governo Lula, que é a seguinte: nós queremos lançar essa aliança contra a fome, né, emplacando uma série de medidas para os países, para as 20 maiores nações, implantando essas medidas contra a fome. Esse foi o foco do presidente Lula mais cedo no primeiro discurso. E agora à tarde ele fez um segundo discurso, aí já tratando sobre outros assuntos sobre a governança global. Por exemplo, taxação dos super ricos. Lula disse que se os 2%, se os homens mais ricos do mundo contribuíssem com 2%, esse valor também já daria para melhorar a situação e muito. Lula também falou sobre a questão de gênero, falou sobre as guerras, mas o foco do presidente tem sido o combate à fome e à pobreza. Então Lula tem batido nessa tecla. A gente sabe que os Estados Unidos, né, tiveram uma ação bastante agressiva agora, né, de entrar nessa ação mais dura contra a Rússia, enviando mísseis de longo alcance, e não tem como não ser um assunto do G20. Mas Lula tem se afastado, tem buscado colocar o foco na fome, na pobreza e também nessas discussões da taxação dos super ricos e também da desigualdade de gênero e das mudanças climáticas. É um desafio bastante difícil, viu, Léo, do presidente. Hoje, a tarde inteira, os diplomatas europeus e brasileiros entraram na jogada para tentar mudar a chave da cabeça de Javier Milei para que ele assine esse documento final, porque se Milei não assina esse documento final, isso é visto como uma derrota diplomática de Lula, uma derrota diplomática do Brasil por não conseguir ali as assinaturas suficientes para um texto com consenso. A diplomacia trabalha com consensos. Então, se os 20 integrantes do grupo dos 20 do G20 não assinarem esse texto final conduzido pelo Brasil, isso é visto como uma derrota diplomática.
política. Então, os Sherpas, que são os representantes de cada país, estão entrando em jogo para que haja essa mudança de tom de Javier Milei e do governo da Argentina nesse texto final, Léo. Muito bem, muito obrigado, Murilo Fagundes. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro, no G20. Boa cobertura para todos do SBT. Daqui a pouco a gente vai entrar com o Sérgio Uti também, que está junto com a Natália Fruet no Rio, e a equipe do Rio de Janeiro também acompanhando o G20. Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Conte conosco, amanhã estaremos aqui novamente. Um grande abraço.